Eu queria convidar ainda para compor a mesa o Rodolfo. O Rodolfo está por aí? Eu acho que ele está lá no staff da live. Está na caverna. Tá todo mundo bem, hein? Tranquilo? Eu sei que eu estou de costa para cá, mas vocês já vão ter o privilégio de ver o orador falando de frente para vocês ali. Nessa disposição, não sei se vocês sabem, mas ali em cima, tudo que passa lá na frente passa ali em cima, né? Então vocês que estão principalmente desse lado assim, quando vocês estiverem cantando, vocês podem cantar a partir dali também. Queria chamar o Rodolfo aqui. Rodolfo, não sei se você está no batente lá. Acabou de não estar mais. Mas eu peguei ele de surpresa, porque o Rodolfo é um dos caras que está com a mão no arado lá no campus Jardim das Américas. E hoje nós estamos aqui com o time pastoral do Jardim das Américas. A Pamela está um pouco ruim em casa, mas está nos assistindo online. Então, na pessoa da Pamela e do Léo, nós temos aqui os pastores de campus, aqui nós temos os lead pastors, que são os pastores interinos. E o Rodolfo tem sido junto com a Débora, uma das figuras mais importantes ali no assunto de constância e de efetividade de serviço. E nós queríamos saber um pouco como é que tem sido essa experiência de plantar um novo campus. Estamos com quanto? 2 meses? Estamos no 8º culto, 9º culto. E eu queria ouvir um pouco de vocês como é que tem sido essa experiência, aquilo que Deus tem feito lá no campus do Jardim das Américas. Nós estamos plantando igrejas a partir do nada, com nada. E de repente tem 90 pessoas vindo domingo num culto onde a gente só falou onde era o endereço. E isso é um milagre, porque nenhuma igreja começa meio assim, né? Normalmente começa com 5, que vira 8, que sai da casa, vai para um lugar maior, de um lugar maior vai para um hotel, do hotel vai para não sei aonde, até que eles entram na gincana de comprar um terreno, de construir a igreja, e no final eles nem sabem por que estão fazendo isso. Mas vocês estão efetivamente numa trincheira aonde vocês estão armados fortemente. E alguém sentou comigo essa semana que não é da igreja e falou assim: cara, teus piá lá no campus é impressionante, eles sabem o que estão fazendo lá, cara. E é claro que ele pediu desculpa, ele falou: não, desculpa falar assim, né, teus piá, né? Mas eu sei que são filhos da tua casa, eu sei que são pessoas que caminham com você já há tanto tempo, mas ele estava pontuando o quão tem sido poderoso, mesmo na minha ausência, uma igreja no cinema cumprindo o seu propósito. Eu queria saber como é que tem sido para vocês, o que tem sido assim o ponto mais gratificante, outro pode falar o ponto mais desafiador, e o que te fez hoje estar envolvido nisso. Quem gostaria de compartilhar rapidamente? Começa aí que tem que voltar. Então. Fala rapidinho e volta pra lá, né? Boa noite, pessoal. A gente está um ano aqui em Curitiba de novo, e o objetivo e o coração sempre foi de servir, né? Então, eu lembro há uns 6, 7 meses, quando o Cal esteve na minha casa, e ele perguntou: tu gosta de fazer som? E eu falei: não. Ele falou: cara, mas como assim? Tu não gosta de fazer e faz? Porque é onde tu pode servir. Então eu posso servir aqui, então vamos lá, vamos ajudar. E é interessante cuidar e mexer com o som dentro do Jardim das Américas, do cinema. Apesar de ter uma experiência com som em teatro, em outros locais, tu vê a dificuldade na tratativa ali no dia a dia. Porque tu não está fazendo simplesmente ligando um som, um microfone, ativando. Tu está realmente conectando as pessoas com aquilo que está acontecendo. Aleluia. Então é mais do que simplesmente tu ligar o microfone e aumentar ou abaixar um volume. E é relacionado àquilo que está sendo comunicado para o coração das pessoas. Então, fazer com que toda a parte, desde o início, quando tu chega lá, 7h15 da manhã na frente do Jardim das Américas no domingo, até ligar todos os cabos, conectar tudo, e a expectativa de ver as pessoas chegar no high five e receber e ver a carinha, o rosto de cada um com a expectativa do que vai receber, do que vai ser ministrado. É bem legal. Você morava no Rio Grande do Sul e já participou de uma igreja itinerante, né? Uma igreja que é flutuante, que ela não tem ponto físico. Essa igreja fez 11 anos e essa semana ela encheu quase um estádio, né? E como é que foi essa experiência numa proporção maior? Como é que você traz essa experiência hoje para a igreja no cinema? É bem diferente, né? Porque eu reuni em Porto Alegre, na Brasa Church, para quem não conhecia,
e é uma estrutura diferente, um padrão diferente. Então, quando eu cheguei a primeira vez no cinema aqui, eu falei, nossa, é diferente. Então, diferente em técnica, porque lá tu tem toda uma infraestrutura de equipamento e som alugado, pago, e aquilo ali tu chega ali para fazer um som, tu conecta teu pendrive, teu set está todo pronto, tu faz só o PA, só a mixagem daquilo que vem para as caixas, para que a igreja recebe, e terminou, tu não precisa guardar um cabo, não precisa fazer nada. Então, assim, a diferença em servir é drástica essa diferença, e eu me sinto realizado em poder ajudar, sabe? Então, assim, é muito mais... O que daquela experiência consegue trazer e aplicar aqui hoje? Qualidade. Tu tomar o máximo cuidado daquilo que tu está fazendo, porque vai fazer diferença no que quem está recebendo vai ser ministrado. Porque tudo que acontece à nossa volta aqui chama e tira a atenção em muitas situações. Então, uma microfonia, um cabo solto, uma luz que pisca, tudo faz diferença. Então, quem está na volta, às vezes, não está ligado nisso, mas faz diferença para quem tá vendo e ouvindo. Então, essa atenção aos detalhes é imprescindível. Obrigado. O Rodolfo, ele veio aqui, acho que no primeiro culto, que foi o culto do Dom, né? Foi engraçada essa história também. Então, vale lembrar que você fez quanto? 1 ano agora vai fazer? 1 ano. Menos de 1 ano. E já está com os 2 pés dentro do gasofilácio, servindo, fazendo comida, fazendo som. Obrigado por isso. Uma honra servir, né? Na verdade, o coração da minha família é de servir, é de estar junto, é de o que a gente olhar, o que a gente olha, o que a gente enxerga, que é algo que eu posso mudar e fazer um pouquinho melhor. Então, como é que vocês chegaram até aqui, dessa transição de Rio Grande do Sul para cá? Então, quando a gente morei 10 anos aqui em Curitiba, mais ou menos, fomos para Porto Alegre numa opção de trabalho, e na ida para Porto Alegre, antes de ir para Porto Alegre, eu conversei eu reuni na aba, eu conversei com o pastor lá, ele perguntei, me indica uma igreja para reunir em Porto Alegre, ele falou que não tinha igreja nenhuma para me indicar. A Débora falou contigo pelo Instagram, pelo chat no Instagram, também sem ter contato, falou com o Cal, e daí o Cal falou, procura a Brasa Church. Fomos, gostamos, ficamos, reunimos na Brasa Church, servimos esses 2 anos que nós tivemos em Porto Alegre lá, e quando nós voltamos para Curitiba, aconteceu, não foi algo que nós planejamos, foi algo que Deus fez, foi algo que Deus moveu tudo para que nós voltássemos para Curitiba, e a microfonia me incomoda. E Deus moveu todas as coisas para que nós voltássemos para Curitiba, eu super sei. Moveu todas as coisas para nós voltarmos para Curitiba, e quando nós chegamos aqui, muitos amigos, não, vocês vão reunir com a gente já tem coisa para vocês fazerem, e o nosso coração estava totalmente desencaixado, e quando a gente viemos aqui no culto do Dom, e foi engraçado que ninguém nos conhecia, nós não tínhamos nos apresentado para ninguém, acharam que nós éramos parentes da Laís, nos colocaram do lado da Laís e a gente ficou ali. Foi engraçado. E eu lembro da presença de Deus, da unção que tinha aqui dentro desse lugar. E eu lembro que eu chorava muito. E eu disse, nossa, Pater, parece que eu realmente estou parecendo como se eu fosse parente, realmente, né? Que eu estou chorando a perda, né? E no final das contas era muito mais a presença de Deus, aquilo que Deus estava ministrando no nosso coração. E desde aquele dia a gente teve a plena certeza de que era o local para a gente estar, era o local para a gente servir, era o local para a gente estar realmente sendo igreja com vocês. Amém, obrigado. Para vocês, casal 20, 22 e ele 23. Que isso? Não, já estão com mais, né? Um pouquinho mais, Como é que tem sido essa experiência de pastorear um campus? Eu acho que eu posso falar por todo mundo que está servindo com a gente lá, acho que eu não falo por mim mesmo, mas acho que o campus, ele é acho que eu posso falar pelos pastores de campus ali também, a Isa e o Vini, mas a experiência de campus para todo mundo aqui, acho que eu quero colocar uma sementinha no teu coração, porque é um campo, é literalmente um campo. E aí o semeador saiu a semear e a gente está lá colhendo, cara, e é muito incrível. É muito incrível como cada um de nós está descobrindo o nosso potencial lá. Né? Não só nós, somos um casal bem jovem, 3 anos de casado, mas a gente tem vivido algo extraordinário.
É muito bom ver o Lourenço podendo contar o testemunho dele para jovens casais e dizer assim, cara, vale a pena, vai, continua. Por isso que a gente está vendo lá, cada pessoa do Welcome, que parece muito pequeno, né, o Welcome, mas seja o Welcome, seja o pessoal que está cantando, tanto faz, não importa. Está todo mundo crescendo, está todo mundo encontrando um campo para poder crescer. E isso, acho que, para a gente está sendo incrível. E contando um testemunho rapidinho sobre como que foi para mim. Esse é um de alguns que aconteceram, mas esses tempos atrás, na nossa ceia, lá na nossa primeira ceia, Deus já fez um milagre extraordinário, assim. Até pude compartilhar ali no grupo. Mas no hall ali, eu sempre gosto de conversar com o pessoal, ver de onde veio, o que está acontecendo. E aí tinha 2 rapazes, assim, e aí eu cheguei a conversar com ele, e ele falou assim, cara, eu já sou daqui há 8 anos já. Não, mas como assim? Nunca te vi, cara. Não, já venho, que eu vinha lá na época que o Jardim das Américas era o campus, sei que lá, e agora que abriu eu voltei e trouxe meu amigo. Aí eu falei, e aí, cara, tudo bem? Ele, tudo bem, eu sou da Alcance. É tipo me afastando, assim, né? Não fale comigo, né? Não, beleza, que bom. E aí, tudo certo? Tudo bem. Que Deus te alcance. Aí ele ficou assim no celular, assim, um tempão, nem quis conversar comigo, e eu fiquei conversando comigo, né? Cara, mas por que você tá 8 anos aqui e não tá servindo? Não, mas é que não sei o que é lá, que eu tenho uma empresa e tal. Eu falei, cara, então beleza. Então a gente como igreja respeita o teu tempo, mas que em qualquer momento Deus coloque dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, o sentido de estar aqui compartilhando aquilo que você já recebeu, né? E aí comecei a contar um pouquinho para ele, fechou, acabou ali o hall, entramos para o culto, para a sessão, melhor. E aí teve a hora dos visitantes, né? E aí eu fui lá orar com ele, com o rapaz que era amigo dele lá da Alcance. Enfim, nada contra o Alcance aqui, não é sobre Alcance, tá, pessoal? É sobre o rapaz. É só sobre o Luciano Subirá. Alcance é de boa, mas Lúcio, não, brincadeira. Sacanagem. Brincadeira, pessoal. Aí eu peguei assim, coloquei a mão sobre ele, comecei a orar, cara, e tal, não sei o quê. E aí Deus veio me dando discernimento, assim, para eu orar para ele, tipo, Deus, que hoje ele saia daqui compreendendo a largura, a profundidade do amor de Deus. Que o Senhor possa fazer com que ele descubra que o Senhor esteve com ele todo o tempo. E beleza, acabou, essa foi a oração, ele falou obrigado, tchau, acabou ali. Aí acabou, acho que foi o dia que eu preguei e tal. Aí teve a ceia no final do culto, e aí na hora da ceia ele tava umas cadeiras acima de mim, e aí o Espírito Santo falou, vai lá e tome a ceia com ele. Não, beleza. Daí fui lá, posso tomar ceia com vocês? Pode. Falei, então, isso aqui significa o corpo de Jesus. Significa que nossos pecados foram perdoados, tal. Isso aqui significa o sangue de Jesus, a nova aliança, tal. Legal, obrigado, tal. Vamos orar. Aí, de novo, fui orar pela ceia e comecei a orar pelo cara. Deus, hoje é um novo tempo na vida dele. Deus, obrigado porque o Senhor revelou o seu amor. Obrigado que ele vai sair daqui. O Estevão perseguindo o menino tentando fugir do Estevão. Olha, boa percepção. Tem um livro muito bom, quem quiser ler, chamado O Anseio Furioso de Deus. É um livro do Brandon Manning, que fala que o amor de Deus é como um oceano querendo nos engolir, né? E a gente com o nosso barquinho ali, querendo ficar firme. E foi mais ou menos isso. E aí, eu orando pela ceia e pelo cara, ele começa a chorar e me abraça. Assim, pum. E ele começa a chorar muito. E ele fala assim, obrigado, porque essa semana eu tentei me suicidar e eu descobri hoje que Deus me ama. E aí é sobre isso. E não é sobre mim, é sobre o que nós estamos fazendo. Então, cara, assim, é só um testemunho. É interessante que foram 3 vezes, né? Eu imagino que a primeira vez você quebrou aquela casquinha. A segunda vez ele já, ai meu Deus, ele tá chegando perto, droga. A terceira ele foi, desabou, né? Meu Deus, que glória. Enfim, e aí eu acho que esse testemunho revela muito bem o que cada um de nós estamos visualizando, né? E com certeza, como eu sempre falo, o Cal é como Deus, né? Tipo, como Deus Pai, né? Acredita em nós antes da gente acreditar em nós mesmos, né? Então eu sempre me achei jovem, sempre me vi como Timóteo ali, como, mas eu sou o menor da casa, mas eu sou jovem. Mas quando Deus coloca no coração, acho que todo mundo tem esse sentimento e eu vejo isso em todo mundo que está servindo lá. Quer falar algo, complementar? Só para complementar, então, assim, da mesma forma que está sendo muito poderoso mesmo, é incrível ver os testemunhos, como o Gabi falou, também tem sido muito leve. Eu acho que essa é a palavra que sopra no meu coração, assim, leveza, porque é engraçado que alguns dias antes do campus inaugurar, eu em uma viagem com o Gabi, eu comentei com ele
felizmente ou infelizmente, eu falei assim, nossa, baby, nossa vida é tão tranquila, né? Assim, tá tudo tão certo, tudo tão tranquilo. E aí é a frase que você não tem que falar, né? E aí veio um monte de situações, assim, complexas, assim, na nossa vida familiar, assim, enfim, problemas que a gente tem que lidar. E junto com tudo isso, mais a inauguração do campus. E aí, esses dias o Cal perguntou pra gente como que tá sendo, né? E foi essa a minha resposta, assim. É um lugar que eu falo assim, meu Deus, muita coisa pra fazer, muitos assuntos, muitos problemas. É ali que eu quero estar. É ali que eu quero me abastecer, descansar. Na verdade, o serviço, ele tem sido um descanso. Amém. Sabe? E isso é muito poderoso. E aí é onde a gente flui, é onde a gente serve e é servido também ao mesmo tempo, sabe? Então, essa é a palavra que fica pra mim, assim, leveza. Nesses 2 meses, parece que nem não pesou absolutamente nada, assim. Aquele cansaço que normalmente a gente chega no final do ano, eu não tô sentindo, graças a Deus. Muito bom. Uma igreja que não existe para os perdidos, ela está extraviando os encontrados. Nossa prioridade como missão aqui de tudo que a gente faz é sempre a 100ª ovelha, mesmo que nós salvamos os perdidos discipulando os encontrados. Então, o nosso ponto de energia a gente gasta discipulando os encontrados, mas nossa prioridade missionária é sempre salvar os perdidos. Perdidos na consciência, né? Perdidos num suicídio, num pensamento suicida. E, Léo, como é que tem sido para você, como pastor, como precursor, o maior desafio hoje de abrir um campus, assim? Como é que você vê os pontos de suporte que vocês precisam, que a gente pode, de repente, ainda dar uma atenção maior? Qual tem sido o maior desafio? O maior desafio eu acredito que é de consciência, assim mesmo, cada vez mais madura do que a gente está fazendo, de todo mundo ter essa consciência. Acho que esse é o maior desafio, bem de verdade, assim. A Igreja no Cinema, ela é recheada de gente talentosa, né? Então, a gente está aqui no meio de um monte de gente talentosa. Então, eu não acredito mais que a gente tem desafio financeiro, assim, o nosso maior desafio financeiro. Não, acho que está comprovado, a gente está com o segundo campus, então esse não é o maior desafio, né? Ele saiu, Deus usou pessoas, Deus usou ferramentas, quando Ele quer, Ele faz. Mas eu acredito que o maior desafio hoje é a gente manter uma constância das pessoas terem consciência disso que o Estevão falou, na continuação do que a gente faz, né? Toda semana. E é natural, né? No decorrer do ano vai passando, você vai vendo que primeiro semestre é uma pegada, né? Próximo semestre já vai diminuindo assim, acelerando, o pessoal já está mais cansado, tal, de tudo, assim, né? De muita coisa, o ano todo corrido, e a gente tem essa visão, a gente tem essa consciência de que, pessoal, é um tiro mesmo, mas por isso que a gente tem férias aqui, férias lá, né? Mas eu, sinceramente falando, assim, eu estava compartilhando ontem no Home Church, que eu perguntei para cada um, assim, né, de pontos específicos do que Deus está falando com essa pessoa, né? O que Deus tem falado com você, ou no teu ano, ou o que está falando agora com você, qual que é a tua devocional de agora, E eu confesso que, para mim, assim, eu entrei num lugar um pouco mais amplo, no sentido de no campus, não tem nada específico que eu procure colocar foco, porque tudo que está em volta onde eu estou é importante. Então, se Deus me colocou ali, é porque Ele sabe que tudo que está em volta eu dou conta. Então, se Deus colocou cada um de você está, é porque Ele sabe que o que está em volta, você está pronto para o que está em volta. E desde, tipo assim, do som, né? Eu sempre fui muito envolvido na parte operacional, então não tem como eu fechar os olhos para isso agora, então eu sou pastor lá e tal, tipo, não tem como, né? São 10 anos fazendo muita operação de igreja no cinema, então, mas desde essa parte, até o cara que chegou, até a pessoa que está sozinha, até lá dentro, aí né, quem
quem são as pessoas que estão falando, quem que não está falando e precisava falar. Então, por isso que eu acho que o maior desafio hoje não é a estrutura, né? A gente, no último hackathon aqui, a gente teve um levantamento de feedbacks de muita parte operacional, que a gente sabe que num nível de excelência que a gente acredita na Igreja no Cinema, a gente pode melhorar, sempre está melhorando. Eu falo assim, né? Para Deus nunca está bom. Tipo assim, porque não tem como superar Ele na criatividade, e para Ele é infinito em criatividade. Então, eu penso num modo bem equilibrado esse não tá bom, assim, né? Não é que ele não tá bom, assim, tipo, cara, então você é ingrato. Não, é que a gente sempre pode mudar, sempre pode renovar, fazer algo novo. Mas é um privilégio ter mais um campo na cidade onde a gente está levando liberdade para as pessoas. Para mim, esse é o ponto, assim. É mais um lugar na cidade que a gente está levando liberdade para as pessoas. As pessoas, elas estão muito presas, e eu tenho percebido isso, tem sido palpável, assim, no campus lá. As pessoas que vão lá e as mensagens que o Espírito Santo tem trazido através das pessoas que têm falado lá, sobre, tipo, tirar o peso das pessoas. Tá muito pesado. As pessoas, elas estão se sentindo pesadas. E para mim, o privilégio é tirar o peso das pessoas. Falar assim, cara, você foi feito para tudo, você tá preparado para viver tudo o que você tem para viver. E para hoje, Deus está vendo o que você está passando. Então, não fique tranquilo que você não está sozinho. E esse é o sentimento lá do campus, assim. Tipo assim, fique tranquilo, você não está sozinho. Esse é o meu sentimento sobre o campus, assim. Mas eu acredito que, da tua pergunta, o maior desafio é a constância dessa consciência do que a gente está fazendo mesmo, assim. Amém. Romanos 12, 4 diz, da mesma função que o nosso corpo tem vários membros, cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo, CHF, Igreja no Cinema. Somos membros diferentes, mas do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Um membro pertence a outro membro. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar as pessoas, encoraje-as. Se o seu dom for de contribuir, dê com generosidade. Se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. E apeguem-se firmemente ao que é bom. Então esse texto aqui, ele está dizendo assim, viu? Tem uma plataforma debaixo dos seus pés e você precisa florescer segundo a espécie que Deus te criou para ser. Se você é uma orquídea, floresça como orquídea. Se você é uma hortência, floresça como uma hortência. E o nosso desejo com esses campos é que o seu ministério ele emerja, né? Que ele possa emergir, que você possa florescer no corpo de Cristo. Porque eu creio firmemente que esse é um lugar aqui onde Deus está preparando os ceifeiros para uma grande colheita, que não se chama Igreja no Cinema, mas se chama Reino de Deus. Você está sendo preparado para um futuro onde Deus vai te assoprar, Deus vai te levar, e não é aqui. Por isso nós celebramos as pessoas que saem desse ministério para outros ministérios. Então, obrigado, Léo. Eu queria saber ainda, Léo, a gente está no último ponto de água dessa maratona de 42 quilômetros de 2024. Nós temos muito pela frente ainda nos próximos 30 dias. E como é que tem sido as preparações do nosso especial de Natal? Conte pra gente um pouco como vai ser. A gente foi presenteado, né, com num bom lugar que a gente sempre sonhou fazer um especial de Natal, que é um teatro. Então isso já é um ponto muito grandioso pra gente. Já empolga, né, a mais, é um ambiente diferente. E realmente, para quem está de espectador, talvez é um lugar que tem um palco e uma cadeira, tipo a igreja. Para quem está no backstage, é muita coisa diferente de um teatro, de um auditório, de um cinema. Não tem nada a ver. A logística é outra, o jeito que tem que pensar as pessoas para entrar, para sair, é outra coisa. E é divertido. E tem sido muito leve. Assim como no campus tem sido leve, esse é um ponto que você perguntou só o desafio, mas tem sido muito leve fazer os domingos. Eu nunca vi... Minha maior alegria é fazer uma igreja que não existe competitividade, não existe... Tipo assim, ninguém tá nem aí para nada daquilo que não interessa, assim. Tipo assim, a gente quer saber do que interessa. E todo mundo tá nesse sentimento, assim. Léo, sabe o que é legal? Assim,
falando de novo do som ali, tu vê a banda chegando para montar cedo, 7h30 da manhã do domingo, e tá todo mundo com um sorriso no rosto. Tá alegre em fazer aquilo ali, sabe? Então, assim, e no primeiro mês e meio, a gente teve que desmontar aquela montoeira de cabo, descer cabo, carregar. Um trabalho complicado, chato de fazer, que ninguém gosta muito de fazer, sabe? E todo mundo, ainda mais no domingo de manhã, então, assim, e todo mundo com o coração, assim, tu fica com o coração alegre em servir. Os meninos da banda que chegaram novos agora, todo mundo ali junto, pegando junto, e sem, tu não via, porque não via reclamação, tu não via aquele, ai meu, de novo aqui. E todo esse período conversando com cada um, tu não vê isso. Então é um coração servindo, um coração, é o que tu falou, um coração de servir, um coração feliz em estar, sabe? Feliz em participar. Isso é muito legal. E essa leveza que a gente vive lá, a gente tem vivido também pro especial de Natal, assim, né? Eu falo assim, a gente não faz nada sozinho, né? E desde o dia que, assim, eu sentei com... Eu não sei quem foi a primeira pessoa que eu sentei. Não sei se foi a Débora ou se foi a Ana Júlia. E eu comentei um pouquinho sobre, cara, e daí eu queria muito, assim, a gente juntar sem peso nenhum, sem fazer um Circo du Soleil, mas juntar tudo que a gente tem e fazer o especial de Natal com tudo que a gente tem. Tipo assim, cara, vamos colocar vídeo, vamos colocar música, vamos colocar um coral, vamos meter um teatro que a gente nunca fez. E aí do nada a gente descobriu que tinha tipo umas 10 pessoas que eram envolvidas com teatro e sabiam muito de teatro. E a galera já estava no grupo, e daí uma já estava escrevendo o roteiro num padrão profissional de roteiro, e já pensando palco, e marcando visita técnica, e tudo acontecendo. E, para mim, o que mais me chamou a atenção foi a leveza em tudo isso. Por quê? Por que é leve? Porque existe um piano sendo carregado por muitas pessoas. A gente não está sozinho, e é muito bom saber que tipo assim, a gente não faz nada sozinho. E no campus lá a gente não faz nada sozinho. No especial de Natal tem sido a mesma coisa. Né, vai ser no dia 22 de dezembro, né, a gente vai fazer a nossa recepção às 18h30, um domingo, às 18h30 é a recepção, e 19 horas pontualmente o início do espetáculo lá, do especial, e a gente vai passar o dia todo lá montando tudo, e já tem ensaios marcados. A gente conseguiu, né, negociar com um cara profissional de coral, ele fez a divisão de vozes, gravou a divisão de contralto, tenor, soprano, mandou pra galera estudar separado. Isso, hein? E a galera tá, tipo assim, super animada, estudando separadinho o material, pronto pro coral. O pessoal do teatro também, o elenco já tá com todo o roteiro já rodando, ensaiando, e agora a primeira semana já começa os primeiros ensaios. Então tem sido bem divertido. Tem alguma vaga ainda para alguma coisa? Teatro, maquiadora? Eu não sei dizer se ainda tem vaga. Não sei se a Ana Júlia está por aí, mas... Em todo caso, quem quiser se envolver naquele domingo... A gente precisa de muito staff, assim, né? A gente precisa de bastante staff ali no geral, assim, né? Os times de núcleos, assim, já estão bem construídos, né? Mas, tipo, banda, o coral em si e tal. Mas staff a gente precisa muito, porque a logística ela é grande, assim, né? Então tem que carregar, descarregar, entra por trás, aí tem outro tipo de entrada, e aí tem o pessoal que fica na frente. Legal. Mas está muito divertido, está leve, está bem construído, né? Então o pessoal que fez ID visual ficou maravilhoso. A gente já imprimiu hoje os cartazes que a gente vai deixar na CHF, nos cinemas. Tá tudo bem adiantado. Nós teremos 650 lugares. 600? Não, 552. Ixi, diminuiu. 552 lugares. No meu tempo era 650. E ali, pessoal, um lugar profético. Foi o último lugar que eu estava virgem. Depois daquele dia eu fui para minhas noites de núpcias. E eu entrei na Terra Prometida, pessoal. Mas para quem não sabe, eu casei dentro desse teatro. Meu casamento foi nesse teatro. Não foi ali. Foi no quartinho atrás ali, entendeu? Mas foi o meu último dia que eu tava... Foi nas coxias ali. O último dia que eu falei, tchau, agora estou indo para Nova Jerusalém. Né? Amém? Então, você que é espia, vai lá com fé que dali é para a Terra Prometida. Mas... o nosso desejo é que a gente reúna as famílias. Então, você provavelmente tem um pai, uma mãe, um tio, um sobrinho que não vem na igreja. E o nosso objetivo com o especial de Natal é reunir famílias, realmente, para a gente trazer reconciliação. Não sei se você sabe, mas Natal é a época do ano de maior índice de violência doméstica entre familiares. Porque todas as mazelas, elas se afloram com a dor de você chegar numa data como essa
e está tretado, né? Então, um tempo muito importante para a gente profeticamente trazer reconciliação às famílias. Então, a gente vai ter um cartãozinho, a entrada é gratuita, nós estamos custeando isso, né? Não sei se você sabe, mas nossos campos, a gente tem um sonho futuro de voltar fazendo nossos hangouts. Hangouts são hangouts, a gente vai dar aquela saída juntos e a gente vai fazer de tempos em tempos, a gente vai reunir os campos em um culto dentro de um teatro. Então, se os nossos campos têm 200 pessoas num, 300 no outro, 100 no outro, a gente quer de 3, 4, em 4 meses, a gente fazer sempre um hangout para a gente lembrar que a gente é uma casa só, que a gente é uma igreja só. E aí a gente está assim, viabilizando o custo de 2 cinemas para o custo de um teatro, e isso já está assim, quase próximo do orçamento. Então a gente vai ter ali uns 5, 7 mil reais com as coisas assim que precisa para o teatro, para a mídia e tal. Mas a ponto de a gente poder custear tudo entrada franca. Então, você vai receber um cartãozinho, você pode pegar 3 convites e entregar intransferível esse convite. A pessoa tem que apresentar no dia lá, sem convite não tem como entrar. E quem tiver sem convite, daí, obviamente, que se sobrar vagas, vai entrar. Então, quero convocar vocês, realmente é uma noite para você, para a tua casa, para a tua família, para a gente ter um culto assim, para colocar a cerejinha do bolo 2024. Dali a gente desliga a chave geral. E só volta no primeiro domingo de fevereiro nos cinemas. Então é um apagão assim de quase 40 dias que as pessoas elas às vezes falam, não vai ter nada. Não vai. Passamos o ano inteiro já juntos, você não estava aqui. Aí chega nas férias a pessoa quer vir na igreja. Não, férias a gente quer que você realmente desligue, descanse, viaje, vá para o Espírito Santo, vá para Itapuá, vá para Litoral. Dedique tempo para você mesmo, para você realmente puxar fôlego, porque o nosso ano é sempre muito surreal. Amém? Amém. Então, sem muitas delongas, senhoras e senhores, com vocês, Bíblia na Mesa, com Gabriel Estevão. Alô? Dá para ouvir? Ô, pessoal que está atrás aí, desculpa aí. E aí, pessoal de casa, tudo bem? Tá meio diferente aqui, porque é o Bíblia na Mesa. O Carl inventou um novo modelo aqui, vai ser legal. Tá bom? Então, pessoal, desculpa aí que eu já estou de costas para vocês, mas fica atento aí só, que já é o suficiente, tá bom? Até que horas, Carl? Que eu não consigo ver lá em cima. 23 minutos, ok. Então, para a gente começar, eu quero que você preste muita atenção, porque hoje eu vou declarar uma palavra sobre o futuro da sua vida. E eu espero que você pegue isso como o próximo passo para o que você está vivendo hoje. Que seja o próximo passo na corda para você chegar do outro lado. Amém? Amém. Então, eu quero que vocês me entendam bem com essa frase aqui. Mas hoje eu quero declarar que vocês são pedras de tropeço. Eu não sei quantos de vocês já leram esse texto sobre pedras de tropeço na Bíblia, mas o conselho é o contrário. E eu fiz aqui uma metáfora para a gente tentar compreender o que de fato é viver a vida de fé, o que é viver a vida de crente. Porque às vezes a gente é crente, mas a gente não faz ninguém tropeçar, né? E isso é um problema, porque daí a gente está indo pela maré e está fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo. E aí eu quero te chamar para se tornar uma pedra de tropeço. Para começar, então vamos jogar lá o texto dessa noite, que é 1 Coríntios 8, do 7 ao 13. Vou ler rapidinho, que eu tenho 23 minutos. Agora eu tenho 22, 21, 20. Então vai, 1 Coríntios 8, do 7 ao 13. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se a gente comer. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos também? Assim, esse irmão fraco por quem Cristo morreu é destruído por causa do conhecimento que você tem. 13. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar.
Esse texto talvez te traga um pouco de condenação, porque daí ferrou. Né? Quantos aqui comem carne? Estão tudo em pecado, pessoal. Tudo em pecado. Não, cara, eu quero chamar a atenção de vocês para uma nova observação desse texto, que é: não sejam pedra de tropeço. Esse é o conselho que Paulo dá aos cristãos convertidos em Corinto. A igreja de Corinto se converte num momento dentro de uma sociedade totalmente pagã, totalmente idólatra, provavelmente sociedade grega, sociedade romana, que adorava ídolos, que sacrificava as comidas, que adorava os deuses de todas as formas. Tinham sacerdotisas, né, que adoravam os deuses com os seus corpos, viviam para isso. Então imagina nessa sociedade, aqui a gente vive uma sociedade laica, né, tá tudo certo, né, cristão, tudo ok. Mas imagina os cristãos do primeiro século estavam vivendo essa realidade. E Paulo está escrevendo para essa igreja. Então assim, pessoal, olha, quando vocês forem comer aquelas comidas sacrificadas a ídolos, pense nos irmãos de vocês, estando do lado de vocês, que não têm consciência. E o fato de vocês estarem comendo uma coisa que teoricamente não se pode comer, que no fim não vai fazer nada para vocês, vai corroer a mente deles, que é fraca, e vai fazer com que eles não encontrem o amor de Jesus. Mas aí que me veio uma certa observação. O conselho de Paulo é: não seja uma pedra de tropeço. E aí eu comecei a pensar: que poder de influência que eu tenho? De que aquilo que eu como influencia tanto alguém para não se aproximar de Cristo. E aí eu vi que o chamado de Paulo aqui, o centro da mensagem de Paulo, não é só a comida que eu como, ou só o problema que eu gero no outro, mas o poder de influência que eu tenho na vida que eu levo. Porque se a comida que eu como influencia aquele que está do meu lado, imagina o que eu faço. Imagina o que eu penso. Imagina a forma que eu me posiciono diante de qualquer circunstância da minha vida. E esse é o chamado. Que se a gente pode ser uma pedra de tropeço para fazer o outro pecar ou cair, a gente também pode ser uma pedra de tropeço para fazê-lo enxergar a verdade. Porque eu imagino aquela história do homem que tem uma venda, ele está caminhando cego. E a questão é que esse homem, certo dia, tropeça numa pequena pedra. E o que acontece? Quando ele cai, a venda dos olhos cai. E ele enxerga que o mundo é tão belo e tão maravilhoso. E às vezes a gente se torna tanto essa pedra de tropeço para fazer as pessoas caírem para o lado errado da trilha, que a gente não entende que a gente pode ser essa pedra de tropeço para fazer com que as pessoas caiam e as vendas dos seus olhos também caiam, para que elas descubram a verdade. E esse é o chamado dessa noite para vocês. Certa vez lá em Mateus, não vou ler esse texto porque a gente não tem tanto tempo, mas Mateus, Jesus está falando sobre eu e você, e ele está chamando a gente de: você é sal e luz. Se o sal perde seu sabor, ele não vai poder salgar a carne e só presta para ser lançado fora. E ele continua falando: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. De novo, Jesus está falando sobre o poder de influência que a minha e a tua vida tem. Só que entende que não tem nada a ver sobre você estar fazendo a coisa certa ou estar fazendo a coisa errada. É sobre aquilo que está inerente à realidade da sua própria vida. O fato de que a sua vida influencia de toda e qualquer forma. E aí tem um outro texto de Paulo muito bem conhecido, em 1 Coríntios também, um outro conselho aos Coríntios, que ele diz assim: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. E como que esses textos chegam na sua mente? Como que esses textos chegam no seu coração? Será que esses textos te trazem condenação sobre a vida que você tem levado? Ou talvez te lembrem do poder e do potencial que a sua vida, talvez pequena, como você acha que ela é, tem a influência que ela realmente tem? Porque não importa quem você acha que você é. Existe uma influência, existe um círculo de influência em volta de você tão poderoso que você ainda não entendeu o potencial que a sua vida tem. E é por isso, de novo, prestem atenção, porque eu estou profetizando sobre a vida de vocês, sobre o futuro de vocês, que vocês se tornarão essa pedra de tropeço na vida de todos aqueles que passarem pela vida de vocês. Porque existem tantas pessoas, como Jesus vai dizer, que os homens são cegos guiando outros cegos. E esses dias eu falei para minha esposa, eu falei assim, quando alguém fraco usa você como intermédio para errar, você está sendo um
um degrau para ela subir para a perdição. E aí a questão não é que tá tudo bem, não tá tudo bem comer, ou não tá tudo bem fazer, ou deixar de fazer, mas tá tudo bem eu ter consciência da influência que eu tenho na minha vida, a ponto de eu entender que aquilo que eu faço pode influenciar alguém para o bem e para o mal. Claro que o contexto aqui não é que vocês vão influenciar as pessoas para o mal, mas eu me lembro de uma história. Certo dia, há um tempo atrás eu era de outra igreja, né? Então há uns 4 anos atrás eu era de outra igreja. E quando eu conheci a Mi, eu casei com ela e Deus me deu uma visão clara de que era para eu vir para a igreja no cinema. Mas até então, há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu conheci um rapaz na outra igreja que eu ia. E eu tive uma conversa ou 2 com ele, assim, coisa besta, assim, simples, coisa rápida. E aí, não foram muitas vezes. E passados, assim, 4, 5 anos, depois que eu já estava na igreja no cinema, eu recebo uma mensagem desse rapaz falando assim: cara, eu preciso falar com você. E esse rapaz é de uma igreja bem bacana, assim, eles tinham pessoas de boa influência, pessoas piedosas, que ele estava rodeado de pessoas muito influentes, muito poderosas, muito mais poderosas e influentes do que eu, falando da vida prática, da vida social. Mas a questão é que ele decidiu ligar para mim nos momentos mais difíceis da vida dele. Quando ele me manda uma mensagem e diz assim: cara, eu preciso conversar com você porque eu estou casado há 3 anos e minha esposa decidiu ir embora. Eu olhei e falei assim: como assim, cara? Eu conversei com você 2, 3 vezes, né? Não... O que eu vou dizer para você? E aí eu falei assim: não, então vamos lá, vamos conversar. E eu passei mais ou menos umas 5 horas conversando com ele, assim. A fio, a gente foi tomar um café junto e passamos 5 horas conversando com ele. E a questão é que ele está aqui hoje. E isso é muito bom, porque ele é um outro homem, ele está renovado. E sabe por que eu quero falar sobre isso? Depois essa história é muito longa, depois a gente pode conversar melhor sobre isso. Mas o fato é que ele poderia ter chamado e conversado com qualquer outra pessoa que não fosse eu mesmo. Só que eu duvidei tanto do meu poder de influência, que eu duvidei de que ele estava realmente chamando a minha atenção. De que ele realmente tinha lembrado de mim. E eu me coloquei nesse lugar de achar que eu não era capaz, mas ele enxergou em mim uma coisa que eu não havia enxergado. Um poder de influência que talvez você não está enxergando na sua vida hoje. E é isso que eu quero te perguntar. Quantas vezes alguém chegou para você e falou assim: porque você acredita, Aline, eu vou acreditar. Porque o seu casamento é assim, eu vou decidir casar. Porque você está falando, eu vou fazer. E eu me lembro de quando Jesus chama Pedro, e aí ele entra no barco de Pedro, e Pedro passou a noite inteira e fracassou. E aí Pedro fala assim: eu passei a noite inteira e não consegui pescar. E aí Jesus diz assim: então jogue para o outro lado. E ele disse: pela sua palavra eu lançarei. Quantas pessoas têm lançado a rede porque você tem dito? Mas talvez você tenha duvidado tanto do seu poder de influência, daquilo que você realmente significa, que nem dito você tem dito. Nem falado para ela o que tem de ser feito, você não fala mais. Mas será que hoje não é um chacoalhão para você lembrar que existe um poder de influência tão grande na sua vida? Porque talvez até hoje você não se expandiu ou se encontrou nesse lugar de influência por medo desse primeiro texto, de achar que aquilo que você está fazendo vai influenciar as pessoas a pecar. Quando no fim você também pode influenciar elas a viver uma vida justa e verdadeira. Então esses textos só estão chamando a nossa atenção para o poder de influência que nós temos na nossa vida. E aí eu quero que vocês lembrem desse princípio hoje. Viver uma vida de fé não é apenas viver uma vida de milagre constante na nossa própria vida, mas viver uma vida de milagre, mas ver os milagres alcançando aqueles à nossa volta que não acreditavam em milagres. Então viver de fato uma vida de milagre não é só ver esses milagres acontecendo em mim, mas ver esses milagres alcançando tanto a vida das pessoas à nossa volta. E eu lembro do dia que a Laura estava lá no cinema. E aí a Laura aceitou Jesus no welcome, né, Laura? Porque eu olhei pro olho dela e disse assim: Jesus ama você, Laura. Existe um futuro. Existe algo extraordinário. E a luz que brilha nas nossas obras é essa luz que ilumina o caminho para quem está cego. Só que a gente não tem se posicionado no lugar de justiça e achado que aquilo que a gente faz é tão pequeno e não tem poder para influenciar aqueles à nossa volta. Por isso, quando vivemos de fato uma vida firmada na verdade, uma vida de fé, o quanto ela se torna uma resposta no dia a dia da aflição do outro.
E você foi uma resposta no meu dia de aflição, Bruno. A sua vida posicionada, a sua verdade, foi luz para o meu caminho. Obrigado por isso. É sobre isso. É sobre o quanto a gente se posiciona num lugar de justiça, não pelo que acontece na nossa vida, mas pelo que a gente acredita. Isso é o suficiente para a gente influenciar as pessoas à nossa volta. E não mais sobre fazer coisas que a gente acha extraordinário, e talvez se eu for o David Leonardo, aí eu vou influenciar um monte de gente. Mas a sua vida, do jeito que ela está hoje, do jeito que você vive hoje, vai influenciar as pessoas de um jeito ou de outro. A questão é o quanto ela tem influenciado, o quanto você tem consciência disso. Talvez esteja na hora da gente pensar o quanto a nossa vida tem de fato valido a pena. Não apenas pelas grandes coisas que nós fazemos, mas pelos princípios que nós desfrutamos. E esses princípios se tornam vida para as pessoas que nem mesmo entendem esses princípios, mas que eles aceitam porque nós somos. E a frase que me marcou na vida desse rapaz, vocês conhecem, é o Marcos? E ele olhou para mim e disse assim, eu na verdade olhei para ele e falei assim, cara, isso aí vai passar. Sabe por que eu sei que vai passar? Olha aqui para mim. Olha para a minha vida. Olha para o que Deus fez por mim. Por que não vai dar para você? E aí ele todo desesperado sobre, cara, será que vai dar certo? Será? E aí ele olhou para mim e disse assim, porque você disse isso, eu vou acreditar. E foi o insight que eu precisava para entender isso que eu estou falando hoje. Quantos aqui já ouviram esse tipo de frase? Quantas pessoas já olharam para você e acreditaram porque você tem acreditado? Quantas pessoas têm se posicionado num lugar de justiça porque você tem se posicionado? Seja um ponto de esperança na vida das pessoas. Seja um ponto de fé. Seja essa imagem de esperança de um futuro que é real hoje. E hoje a gente pode sair daqui, para finalizar, calma. A gente pode sair daqui aprendendo uma coisa. Que a nossa vida seja uma resposta para as pessoas, à medida em que nós vamos nos tornando respostas para nós mesmos. Então é à medida que nós vamos nos tornando respostas para nós mesmos, na maturidade que nós vamos desenvolvendo, no coração aberto que a gente tem disponível e humilde diante de Deus, nós vamos dando os passos nessa maturidade, nesse conhecimento da verdade sobre nós mesmos, e isso faz com que nós nos tornamos respostas para os outros, porque nos tornamos respostas para nós mesmos. Essa é a medida da verdade. E hoje eu declaro sobre cada um de nós, que você aqui dentro é uma pedra de tropeço na vida das pessoas, para que quando elas duvidarem do casamento, elas vão tropeçar no teu casamento e descobrir que dá certo. Quando elas duvidarem do milagre, elas vão tropeçar na sua vida e ver que o milagre é possível. Que quando elas duvidarem do futuro, elas vão a tropeçar no seu presente e descobrir que o futuro é real. Nós não somos cegos guiando outros cegos. Nós somos pedras angulares. Sejam essa verdade, vivam essa verdade. Amém? Oh, glória! Faltou só a vinhetinha aqui do Bíblia na mesa. Tim, 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 tim. Comentários, quem gostaria de concluir com considerações finais? Na verdade, é um testemunho sobre o que você está falando. Ali no começo, ele fala no 7, né? Que a gente se deixa contaminar porque a nossa consciência é frágil. E a gente tem essa capacidade de ressignificar. Inclusive, você falou sobre as nossas experiências daquilo que a gente... então, a gente é o primeiro a comer porque a gente foi resiliente naquilo que Deus tinha para nós, né? E é bem isso, assim, porque eu penso assim que a gente desiste já, muitas vezes, na mente, né? E quando a gente desiste na mente, é a prova porque a gente desiste realmente ao vivo, né? E a gente desiste, e aí você encoraja a gente... E é bem isso que é o poder da consciência, né? Então você traz essa consciência para nós. E aí você pensa, mas é só uma consciência, né? Mas é justamente essa consciência que ele despertou e faz a gente ter o poder das nossas atitudes chegando até onde elas precisam chegar, transformando quem elas precisam transformar. Obrigado por essa palavra. Desculpa, Aline, só ajudando, você me ajudou a lembrar de uma coisa rapidinho, Cal, que eu esqueci. É que
essa vida justa que a gente vive, e essa verdade, essa consciência da verdade que somos pedras e que somos influência na vida das pessoas, faz a gente permanecer no lugar de justiça. É o que me faz permanecer no dia mal. É o que me faz compreender que a minha vida é tão influente que não faz sentido eu influenciar. Eu sei que aquilo que eu faço de errado também vai influenciar tanto quanto o que eu faço de bem. Então eu não vou fazer o que é errado. Não porque eu não posso, mas porque não vou. Porque eu sei que você está olhando para mim. Esse é o fato. E cada um de nós aqui, vivendo as suas dificuldades no momento que a gente está vivendo agora, seja encorajado por essa palavra e entender que o que vai te fazer permanecer nesse lugar de justiça é o fato de que tem gente ao seu redor necessitando da sua vida, necessitando da influência que a sua vida tem sobre a vida dele. Amém. Mais alguém? Isso é um fato. O temor que a gente tem, da maneira como a gente se posiciona, ele fala o quanto a gente está se importando com quem está fora, com quem está à nossa volta. O temor que revela a maneira como você se posiciona na tua vida, revela o quanto você está se importando para quem está te olhando ou não. E isso é muito louco, porque você simplesmente que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Você ser simplesmente indiferente com as pessoas. E aí você não está nem aí. Então, é porque pouco importa, né, o que está fora. E o tamanho que você é fora só revela o tamanho que você é dentro. E maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. E eu não estou falando de posses, de resultado financeiro, de coisas. É o quanto o teu tamanho fora, em volta de você, na perspectiva do reino, fala o quanto que você está grande ou pequeno dentro de você. E aí, para mim, as pessoas elas só vão conseguir ver o pai através dos filhos. Só existe um caminho das pessoas verem o pai, porque o pai ele não tem como ver o pai. Ele estava lá em casa esses dias e falou: Jordan, eu estava numa loucura ali na cozinha ali, eu falei: Jordan, vai lá no quarto orar, vai. Falei para ele, vai lá orar, vai falar com Jesus, vai. Dele: mas por quê? Por que acredita? Eu falei: não, vai lá falar com Jesus. Mas ele não está aqui. Eu falei: não, ele está. Daí: não, mas eu não vejo ele. Daí eu falei: então, a gente não vê ele é tipo um fantasma. Tipo, a gente não vê, você não consegue ver, ele é fantasma. Só que ele é um fantasma bom, né? Ele é o Holy Ghost, né? Tipo assim, né? É um santo fantasma, né? É Holy Geist. Mas eu não vejo ele. Então, mas é que você não vê, cara. Mas você fala, ele te escuta. Se você falar, ele te escuta. Então, as pessoas elas não conseguem ver o Pai. Assim, ver, enxergar. Mas elas vão ver o Pai através de nós. E aí tem dois pais que elas podem ver na tua vida. Ou é o pai do céu ou é o pai da mentira. Só existem esses dois pais. E aí isso revela o quanto a gente está se importando com o que está fora, e o quanto a gente se importa o que a gente é por dentro. E a Bíblia fala que o amor ele só vai ser visto, o evangelho ele vai ser visto pelas pessoas que estão fora, aqueles que a gente vai influenciar, a partir do momento que a gente consegue mostrar para eles que o Pai funciona aqui dentro. O Pai está funcionando entre nós. E as pessoas lá fora, elas vão conseguir enxergar esse Pai. Por isso a Bíblia diz: se possível, tende paz com todos e seguir a santificação, a qual sem a santificação ninguém verá Deus. Você que é um crente da religião, você vai lembrar que eles falavam assim: você tem que ser santo para ver Deus. Só que você nunca viu a Deus. Porque na verdade a gente viu Deus antes de ser santo. Enquanto eu era ainda pecador, eu vi Deus. Então esse texto não está falando para eu ver Deus. Esse texto está falando para Deus ser visto em mim. Seguir a santificação, sem a qual ninguém verá Deus em você. Por isso que ele fala: tende paz com todos. Está falando do outro, não está falando de Deus com você. E é importante essa questão, porque no capítulo 8 ele diz: e assim, por causa do seu saber, perece o teu irmão. Como que é possível você tropeçar no meu saber? Como é possível o que eu sei ser ruim para você? E é nesse termo aqui que Paulo está se referindo a uma pedra de tropeço. Você está engasgando uma criança. Você está fazendo um cara ser cobrado numa consciência
que ele não tem capacidade para isso. Você está esperando uma resposta desse cara que ele não tem essa resposta. E aí é importante que 3 capítulos para frente, no capítulo 11 da mesma carta, 1 Coríntios 11, 30, ele diz assim: por isso, muitos de vocês estão fracos, doentes, e muitos ainda dormem. E aqui eu entendo que o reino de Deus vão ter 4 tipos de pessoas: o fraco, o doente, o que dorme, e qual que é o quarto? Quem chuta, está na cara. O livre. Só que a gente acha que todo crente é livre, e não é. E aí aqui Paulo está ajustando a arca de Noé, pegando os livres lá num compartimento, os fracos no outro, os doentes no outro e o morto no outro. Porque os que dormem ali, a palavra original é os que morreram. Tem gente que pereceu dentro do reino. São pessoas que elas estão mortas, elas não sentem mais, elas não percebem mais Deus. Só que elas estão entre nós. E aí aqui é importante a gente entender que um fraco não é um doente. E às vezes a gente trata o fraco como se fosse culpa dele. Cara, você é burro. Não, é que ele é fraco, ele nasceu nesse contexto, nessa capacidade. E aí é importante aqui a gente entender que o fraco é um débil, a palavra é asteres. O doente é um arrostos e o que dorme é um coimão. E aí a gente precisa entender que a minha liberdade, ela não pode engasgar um fraco. E aí que Paulo não está falando da liberdade sobre o pecado, ele está falando da liberdade sobre eu pegar a minha liberdade e esperar que ela seja o tamanho da tua liberdade. Só que tem gente que não consegue. E aí é importante a gente entender que a nossa liberdade, ela precisa ser pedra de tropeço, mas não para o fraco. E aqui Paulo está dizendo bem claro, que não seja pedra de tropeço para os fracos. Só que o que eu gostei dessa devocional dessa noite, é que a nossa liberdade precisa ser uma pedra de tropeço para quem está em rota de colisão. As pessoas precisam tropeçar na tua liberdade. Tua liberdade precisa gerar raiva nas pessoas, falando assim: como que você pode ser assim? Como que você é pastor numa igreja cheia de mulher bonita e a tua esposa não fica te enchendo o saco do lado com ciúme? Como? Porque eu sou livre. Ela é livre, a tal ponto que ela não sente ciúme do marido dela. Quando o marido está conversando com um monte de mulher publicamente. Então tem umas liberdades assim, que as pessoas elas estão vivendo como o não crente. Presas. E aí eu diria que talvez a nossa liberdade precisa ser o nosso maior grito de evangelização. Porque Ele nos ungiu para pôr em liberdade os presos. Só que não adianta você viver numa gaiola e tentar evangelizar o passarinho que está voando lá fora. E vamos ser honestos, religião é isso. É um passarinho na gaiola falando assim: viu? Não, peraí, os passarinhos tudo voando. Ele fala assim: viu, cuidado aí, vocês estão em pecado. Vocês estão presos. Vocês têm que ser livres. Né? Mas quem está livre? Quem está preso? E a gente precisa entender que a nossa liberdade precisa frear. Pessoas estão em rota de colisão. Desde que a tua liberdade ela não ofenda o fraco na fé. Não espere que o fraco ele tenha que viver a dimensão da sua liberdade. Não. Aliás, o fraco, Jesus ele usa em outras ocasiões. Ele chama de meus pequeninos. O fraco é uma pessoa que... Porque no versículo... Puxa vida. Aqui. Golpeando a consciência fraca. No versículo 9, né? Porque vocês estão golpeando. Vocês estão fazendo um trauma emocional, golpeando a consciência de um fraco.
E aí ele diz, é contra Cristo que você está pecando. Por quê? Porque num fraco, Cristo entra na frente. No doente, Cristo não entra na frente. No fraco, ele entra. Porque o doente, ele tinha a opção de talvez não ser doente. O doente, talvez ele provocou a doença. O doente, talvez se colocou nas circunstâncias de doença. Mas o fraco, não. O fraco, ele é assim. A capacidade dele é essa. E aí o que me chama a atenção é que é contra Cristo que vocês estão pecando. Vocês estão golpeando, vocês estão fazendo terrorismo psicológico numa pessoa que a tua liberdade não cabe na consciência dele. E aí, numa igreja, a gente deveria ter essa leitura. Tem os livres, tem os fracos, tem os doentes e tem os corpos caídos no chão. Do corpo você não espera nada, de um doente você faz com pressa, um doente você enfia um remédio na boca dele, mesmo quando ele não quer. Um doente você não espera que ele é legal com você, você só trata ele como doente. De um fraco você respeita o limite dele, e de um livre você compartilha aquilo que um livre suporta, né? E eu creio que nós somos essas pedras de tropeço. Saia daqui com essa consciência. Só não tropece, não faça um fraco tropeçar. Mas existem muitas pessoas que precisam tropeçar na sua liberdade. E eu creio que hoje talvez você se identifica dentro de um desses quatro tipos de pessoas dentro do reino de Deus. E talvez há uma oportunidade de você ter essa consciência, falando, Jesus, se eu estou morto, me desadoeça. Se eu estou doente, me deixa pelo menos fraco. E se eu estou fraco, me leva para a liberdade. Porque o fraco, ele é um ex-fraco. Todo fraco, ele pode ficar forte. Basta ele estudar mais, fazer mais exercício, passar os anos, ele cresce. Basta ele nutrir mais, basta ele comer mais. Nenhum fraco é uma sentença. O fraco, ele é um período da vida que você está fraco. Mas existe uma liberdade disponível para mim e para você que precisa ser o nosso grito de evangelização. Alguém um dia falou, Cal, as pessoas têm raiva de você não é pelo que você prega. É pelo jeito que você vive. O jeito que você vive dá raiva nas pessoas, você não percebe. Eu falei, daí, é para eu parar de viver? Ela, não, pode continuar. Mas é isso. As pessoas precisam se machucar na sua liberdade. Por quê? Porque lá na frente você pode falar, viu, pode vir, é para você também. Não é um privilégio de um pai rico, não é um privilégio de quem mora em Curitiba, não é um privilégio de um pastor, é um privilégio de todo aquele que se coloca a dizer, Jesus, se existe uma vida extraordinária, é essa que eu quero, nenhuma outra. Amém? Alguém mais quer falar alguma? É que o tropeço ali também, o tropeço é quando está fora de você. Engraçado, estava pensando agora nesse encontro de vocês dois, né? E querendo ou não, ele estava passando por um momento de fraqueza, vamos dizer assim, né? E você decidiu não ser uma pedra de tropeço, você decidiu ser aquilo que a gente leu antes, que o Cal estava lendo em Romanos, e ele diz assim que nós somos membros uns dos outros, e aí ele fala assim, como que eu sou um membro um do outro? Ele falando assim, ele lhe deu diferentes dons. Aí eu estava tentando enxergar o que você exerceu ali, e eu chuto assim, que você fez aqui, ó, a exortação com dedicação. A exortação é você levantar uma pessoa, e com certeza você se dedicou porque você ficou 5 horas conversando com alguém. Não sei quantas pessoas têm paciência de ficar 1 hora, meia hora, ou você foi atrás daquela pessoa no cinema 3 vezes. Ou seja, esse teu dom de exortar, de levantar as pessoas, fez com que você não fosse essa pedra de tropeço para o ruim, como você falou, mas é justamente os dons que Deus distribuiu, que você estava lendo, que faz eu me tornar parte de. Então, o Estevão se tornou parte da história de alguém, porque ele é membro um dos outros, isso se comprovou que ele é parte, porque ele estendeu aquilo que ele tinha para ele, e assim por diante, que ele falou que a gente vai se influenciando, né? Essa capacidade de influência. Então, achei muito interessante conseguir perceber como que nós tropeçamos uns dos outros. É com o nosso dom. Ou seja, não é com o que você não tem, é com aquilo que você já tem, né? Com aquilo que Deus já pôs dentro de você. É ser intencional, né? Tu ser intencional em ser realmente essa pedra de tropeço para as pessoas que estão à tua volta. É tu ser intencional em ser a pedra de tropeço para as pessoas que estão à tua volta o tempo todo, e tu gerar essa
não inconformidade nas pessoas. Opa, tem algo diferente. Amém. Que evangelho é esse que você vive que ninguém quer ser igual a você? Guarde sempre isso. E todo religioso, a maioria das pessoas, ninguém quer ser igual a ele. Eles só são críticos, vivem mal-humorados, estão cheios de medo, são egoístas, falam mal das igrejas, falam mal dos outros, falam mal de si mesmo. Então, a liberdade é você realmente ter uma vida desejável aos olhos daqueles que anseiam o Cristo que está em você. Se Cristo vos libertar verdadeiramente, sereis livres, porque tem um jeito falso de ser livre. Tem uma liberdade que é falsa, mas a de Cristo, ela é verdadeiramente livre. Amém? O texto, quero ler um texto que o Léo mandou esses dias no jardim, que fala assim, pois os diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de fazer com coragem, de falar com coragem sobre a sua fé em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3:13. Então, acho que essa consciência, na medida que você vai descobrindo quem você é dessa galera toda, você vai gerando milagres na vida das pessoas. Amém. Só que é muito importante gerar essa consciência de entender a influência que eu tenho. Porque se eu não entendo essa influência que eu tenho, eu vou influenciar as pessoas para cair, com certeza. Amém. Para terminar, nós não podemos sair daqui sem a oportunidade de profetizar. Antes da cruz, profecia era ofício exclusivo de um profeta. Depois da cruz, profecia é um privilégio de todo renascido. Porque você tem o Espírito que habita em você, você pode profetizar. Profetizar não faz de você um profeta. Guarde isso. Você não é um profeta porque você profetiza. Você profetiza porque você tem o Espírito da profecia dentro de você. O profeta é um dom dado por Jesus. A profecia é um dom dado pelo Espírito. E nesse momento eu creio que nós podemos profetizar uns aos outros. Então eu gostaria que em 5 minutos você profetizasse com a palavra liberdade. E aí você vai passar por alguns minutos, 1 minuto, orando, apenas orando. Em seguida eu gostaria que você procurasse uma dupla, ou pode ser quem está do teu lado, e que você só compartilhasse isso, liberando isso sobre a pessoa que está perto de você. Se o Espírito Santo mostrar um nome, mostrar uma pessoa aqui, pode levantar, pode ir até essa pessoa. Então a gente vai fazer em 2 momentos, um onde você ora, escuta o Espírito Santo sobre a palavra liberdade, aquilo que ele está te falando, e em seguida eu vou dar o comando, e aí quando eu falar liberado, você libera isso para a pessoa que está do teu lado. Cal, eu não sou crente, não fale nada, você vai falar besteira. Quando você nascer de novo, você pode fazer isso que eu estou falando. Cal, eu não sou aqui da igreja, mas é renascido, então você é mais da igreja aqui do que te contaram. Então, Cal, eu estou aqui, mas eu estou com sono, estou de boa, quero ficar quieto. Não precisa fazer nada, tá bom? Não se sinta constrangido, não se sinta obrigado, não se sinta ofendido se alguém também chegar para você e liberar uma profecia para você. Pode ser? Então fique à vontade, feche os olhos. Lembre que você fala, ou melhor, você entende tudo Deus fala tudo que você entende. Alguns ele vai dar entendimento pela imaginação, outros por uma sensação, outros por uma impressão de uma imagem, outros um gosto na boca. Mas com a palavra liberdade, nós queremos profetizar nessa noite.
Nós fechamos os olhos, abrimos a mente. Estamos prontos, Deus, para sermos instrumentos, canais. Queremos ouvir. Apenas ouça. Apenas permita o Senhor trazer entendimento, conclusões. Alguns vão ver um episódio, outros vão lembrar da cena de um filme, outros vão lembrar de um lugar geográfico, outros vão lembrar talvez de uma sensação, de um dia, de uma promessa. Você não precisa fazer força, você não precisa inventar nada. Mas existe um Deus que fala o tempo todo. E Ele tem muitas coisas para falar nessa noite para cada um de nós. Não tenha medo de errar. Não tenha insegurança. Nós somos instrumentos nas mãos de um Deus que é poderoso para nos usar como corpo de Cristo. Amém. Se puder agora, você está liberado para declarar isso sobre alguém. Pode ser quem está perto, pode ser quem está em outro lugar da sala. Mas não tenha medo. Não tenha medo de errar. Nós declaramos você livre para profetizar nessa hora como corpo de Cristo, crendo que Ele é poderoso para falar conosco como só Ele pode.
você puder, cante junto essa canção. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. A tua glória, vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Espírito, és bem-vinda. Encher é o desejo do meu coração. Sermos inundados por Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher. É o desejo do sermos inundados por tua glória, Senhor. Obrigado, Espírito Santo.